Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e olha só, hein, depois de tantas acusações, tantas polêmicas, tantas notícias negativas envolvendo o Corinthians, o presidente Augusto Melo quebrou o silêncio no programa do Bem, já falou aí sobre todos esses assuntos e, claro, também respondeu muitas acusações do Rubão, que na semana passada foi na Gazeta Esportiva para falar aí sobre a demissão dele do Corinthians e, claro, expor muita gente do tempo que ele esteve ali na diretoria. Enfim, só ressaltar que eu não vou falar exatamente de tudo o que ele disse, ponto por ponto, porque foi muita coisa, tá? 1h30 de entrevista, então vou tentar resumir algumas falas na medida do possível, tá? E primeiramente sobre o Rubão, onde ele dá ali algumas respostas para acusações que recebeu, faz algumas revelações também, como por exemplo, que o Rubão ganhava 60 ingressos por jogo, né, para distribuir, vender, fazer o que quiser, que ele tinha camarote na arena, então quando ele saiu, perdeu tudo isso, lógico, ficou muito bravo, não gostou. Também revelou que nos bastidores o Rubão se sentia tão grande, né, tão pica nessa gestão, que ele falava ali para alguns diretores do Corinthians que ele seria o próximo presidente, né, que ele seria o cara na próxima eleição, sendo que na verdade isso nunca tinha sido discutido, ou se foi, o Augusto não quis falar, né, quis parecer que isso nunca aconteceu. Aí ele fala também de uma situação que parece, né, que foi o real motivo da demissão, onde ele ficou sabendo que o Rubão saía para jantar diversas vezes com o Andrés, não sei se muitas, se poucas, mas saiu para jantar com o Andrés, e aí, cara, pra ele isso foi a gota d'água, tipo, você tá me traindo com um cara que é o meu opositor, que coisa é essa? Tá errado isso aí. Aí por fim, pra tentar sair gigante nessa história, ele dá aquela velha ameaçada no Rubão, dizendo que tem coisas guardadas do seu ex-diretor, mas que vão deixar pra mostrar isso lá na frente. Pois é, tô louco pra ver, hein, Augusto? No mais, é aquela velha história, né, fiel? O Augusto falando que o Rubão mentiu nisso, que isso não é verdade, que tal coisa não foi bem assim, que se ele acertou, acertou comigo, se errou, errou sozinho, e aí até diz no final que se arrependeu de trazer o Rubão junto com ele pra essa gestão. Ou seja, cada um vai falar o que quer, né? No final das contas, cabe a cada um acreditar no que for mais conveniente. Só que uma coisa é fato, palavra de diretor e presidente não se escreve, tá? Até porque, fiel, só nessa entrevista mesmo, ele tem diversas contradições, onde, por exemplo, ele falava direto que o Rubão era o seu diretor de futebol porque era um cargo obrigatório, mas que durante a campanha ele foi o seu articulador político, o seu braço direito, o seu fiel escudeiro, e hoje não. Hoje já fala que o Rubão nunca teve voto nenhum, que nunca ajudou em nada, que até os amigos dele hoje estão com o Augusto. Então pra que esse cara tá aqui, né? Por que ele virou diretor de futebol, o segundo cargo mais importante? Enfim, muitas contradições e uma briga que claramente não vai dar em nada, tá? De benefício pro clube é zero. Bom, e saindo do assunto Rubão e indo pro resto da entrevista, né, onde ele fala um pouquinho de cada coisa, primeiro, ele explica ali as polêmicas do contrato com a Vaidbet e Gazin, onde na Vaidbet ele diz de cara que não conhecia a casa, né, que na verdade ele vinha negociando com a aposta ganha e que o Rubão se tava betando, aí outro cara falava outra casa de aposta, mas que a empresa do Alex, a qual ele chama de agência, trouxe a Vaidbet até o Corinthians porque esse Alex conhecia o Sérgio e esse Alex também conhecia o cara da Vaidbet que queria patrocinar alguém. Enfim, também diz que no começo das negociações, o tal intermediador pediu 20% do valor do contrato pela intermediação e o Augusto, craque que só, conseguiu fechar por 7%. Pronto, segundo ele, essa é a versão real da história e o assunto se encerra aí. Já sobre a Gazin, fiel, pra tentar justificar, ele dá uma certa desvalorizada no próprio clube, dizendo que o Sérgio trouxe a empresa, eles não tinham dinheiro para pagar e aí ofereceu um camarote por 6 meses, que segundo ele valia 110 mil reais e já era o valor do serviço, né, 110, 113 mil, só que aí, como troco, né, esses outros 3 mil, ele deu espaço na camisa de treino e uma placa no CT. Olha aí que maravilha, né? Que negócio bom pra gente e pra eles também. Enfim, a história da Gazin é essa, não tem muito o que falar. Daí sobre a base, ele diz que o tal Sub-23, que na verdade foi uma ideia do Claudinei Alves que confirmou que isso aconteceria no ano que vem, só seria feito com investidores. Que não, ele não quer o Sub-23 apenas por ter, né? Ele queria receber dinheiro por isso, mas como não deu certo, aí ele diz que não vai aceitar, que isso nunca vai acontecer, né? Daí sobre as mais de 30 contratações ele despistou, né, não quis falar sobre o assunto, meteu o louco, o Benja também não pressionou, e também que o tal Sub-18 nunca existiu, sendo que o próprio diretor afirmou também que queria fazer algo no modelo europeu, citando que criaram a mesma categoria. Enfim, daí ele falou também sobre os direitos de transmissão, do qual o Corinthians é o único até agora que não fechou, né, com ninguém, nem com a Globo, nem com a SBT, nem com a TNT, nem com nada, é o único time que não tem direito de transmissão do ano que vem, e ele diz que não fez isso ainda porque quer valorizar
jogadores melhores, porque não encontrou uma proposta à altura do clube e tudo mais, que até o Andrei chegou a pressionar, né, falando que tem que fechar com a Globo, mas que ele sabe o que tá fazendo, tá? Então assim, fiel, gostei um pouco dessa entrevista, né, tem certos pontos ali que ele explica bastante coisa, esclarece, dá a sua versão da história, do qual a gente não vai saber se é a real verdade, mas no geral, tá, acho que pra ser bem justo, ele ficou no 0 a 0. Nem saiu tão grande, nem saiu tão pequeno, tá? Mas e aí, o que vocês acharam, hein? Vocês que acompanharam a entrevista do começo ao fim, porque, pô, eu tentei dar uma resumida, mas ele falou de muitos outros assuntos e, claro, né, ouvir da boca da pessoa é sempre melhor do que de outros. Mas e aí, o que vocês acharam, hein? Resumiu bem? Gostaram, não gostaram? Tem coisas que faltou responder? Comentem aí. Bom, fiel, e depois que foi divulgado que o Corinthians teria atrasado o direito de imagem da comissão técnica e dos jogadores em 8 dias, e até alguns dias do salário também, já que o primeiro era para cair no final de abril e o segundo no 5º dia útil do mês, segundo informações de Marco Belo, hoje pela manhã, todas as pendências referentes ao mês passado foram devidamente quitadas e, portanto, o clube agora está em dia com todos os seus funcionários. E uma coisa que é até engraçada de falar, né? Quando o Capelanes foi divulgar a questão do atraso, em cima disso, ele já emendou ali que o treinador não tem uma boa relação com a diretoria e que tá reclamando de ter um elenco fraco para disputar tantas competições. O que beleza, pode ser verdade, mas você vê, ele pegou um assunto X e juntou com Y e Z para tentar plantar uma crise no clube, de que o Antônio não tá satisfeito e que pode sair, sabe? Foi somando uma coisa na outra para parecer que tudo tá errado, mas tudo bem, o que importa de verdade é que já tá tudo certo, todo mundo recebeu o que tinha de receber e provavelmente ele nem vai aparecer para falar sobre isso, porque, né, não vira, não tem relevância para ele. Por fim, só ressaltar que hoje, tá, a folha salarial do clube gira em torno de 21 milhões de reais, tá, fiel? Ou seja, arrumar esse dinheiro todo mês, sabendo das condições financeiras, é dose, tá? Haja fonte de renda. E esse grande jogo de amanhã, que pode marcar uma das maiores reviravoltas no mundo do futebol, já tem tudo pronto pelo lado do Corinthians. Infelizmente, sem novidades em relação às ausências no último jogo, apenas ali o Coronado, o Yuri e o Gustavo Henrique, que já estavam no banco, é quem vão viajar para o Rio, enquanto os demais, por enquanto, ficam fora. Com isso, segundo apurações, Antônio chegou a treinar um esquema diferente para amanhã, usando ali um 3-5-2, né? Fez um teste nessa formação, mantendo praticamente o mesmo time, os mesmos jogadores, mas sacrificando um centroavante para colocar o Gustavo Henrique. Dá para dizer até que ele tirou o Yuri Alberto ou o Gustavo Mosquito, e aí no ataque manteve o Wesley e o Romero. Ou seja, se ele realmente entrar desse jeito, né, com esses jogadores e com essa formação, dá para ver que a mentalidade dele é de jogar no contra-ataque, né, se defender o máximo que pode, ficar esperando o Flamengo falhar e jogar nesse erro. E outra coisa, como o Vera e o Ranieri estão fora e o Moscardo também até que voltou, mas está sem ritmo para começar jogando, é Paulinho mesmo quem vai entrar por ali e vocês já sabem, né? Um a menos em campo. Enfim, brincadeiras à parte, ou não, a gente tá vendo aí que depois de muito tempo, o Corinthians finalmente vai entrar em campo com grandes chances de vencer, tá? O momento dos caras é ruim, a pressão é toda deles e o futebol que estamos praticando hoje, sendo bem sincero, já me dá mais segurança do que há um mês atrás. Não é o melhor dos mundos, mas temos totais condições sim de ir pro Maracanã e sair de lá com os 3 pontos. É só querer, entrar com a mentalidade vencedora, não temer ninguém, é porque os caras são Flamengo, tem um time excelente, com uma folha salarial alta que a gente tem que temer pros caras. Não, joga na moral, de igual para igual, nosso time é igual deles ali, tá tudo certo, porque se entrar naquela de vamos jogar pelo empate, viemos aqui para não perder, aí vocês podem ter certeza que a derrota vem, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!